muitas coisas estão acontecendo no mundo, vivendo intensamente, vivendo diariamente uma experiência que nos traz, digamos assim, esse estranho familiar, né? Esse vírus, ele é um estranho familiar, né? Ele é algo que nos acomete como um novo acontecimento no mundo, mas ele de alguma maneira traz também à tona as nossas vulnerabilidades, a nossa condição de desamparo, a nossa finitude, e voltamos a nos ocupar dessas questões que parecia que podíamos lidar com elas de uma forma mais confortável, como se essas coisas não fossem mais nos surgir como surgiram nos outros séculos, como acometeram povos em outros séculos. De repente estamos aqui nós nos perguntando sobre como vamos nos reorganizar socialmente, politicamente, economicamente, depois desse evento, dessa pandemia, com a qual ainda estamos aprendendo a lidar, né? Precisamos, em primeira instância, sobreviver a ela, né? Precisamos ter os cuidados para que possamos sobreviver a ela. E depois encontrar caminhos, quem sabe, aprendendo também alguma coisa com essa experiência, tirando dessa experiência algo que possa nos reconduzir, quem sabe, a alguma retificação das nossas relações, no nosso pacto social, no nosso pacto humano. Isso que eu dizia a vocês sobre essa tendência nossa à individualização, a uma corrida, né, a um imperativo de produção incessante, excessivo. Talvez nos perguntemos realmente o que é importante, né? O que devemos tomar como importante. O que essa experiência pode nos trazer de uma abertura na retificação da nossa posição com o desejo. Porque a nossa relação com o gozo, com o nosso, além do princípio do prazer, ela está aí, né? Nós estamos o tempo todo consumidos e consumindo, estamos o tempo todo nessa lógica do gozo, e talvez tenhamos esquecido realmente do que é o desejo em nós, né? De fato, o que desejamos? Talvez não saibamos mais dizer sobre isso. Nós sabemos dizer o que nós vamos comprar, o que nós vamos consumir, o que nós vamos adquirir, mas talvez tenhamos esquecido de nos perguntar realmente, mas nisso tudo, né? Qual é o meu desejo? Para onde eu dirijo justamente, né, o meu investimento desejante? Então, são questões que vamos nos fazer, são questões que certamente já estão sendo colocadas de algum modo por alguns analisandos, que nada como uma situação dessa também para atualizar a posição fantasmática e sintomática do sujeito na sua relação com o outro, na sua relação sintomática com o seu desejo. O neurótico é aquele que se impede. O neurótico é aquele que coloca o sintoma como ganho secundário na impossibilidade de poder sustentar o seu desejo. Então, nos impedimos neuroticamente porque, né, não podemos sustentar
e arcar com os riscos da posição desejante. Então, esse é um momento em que é muito interessante nesse aspecto, porque cada um vive o seu medo, cada um vive esse momento com a pandemia, com o seu confinamento, com a sua preocupação financeira, de algum modo atualizando a sua própria relação com o sintoma. Então, o que vai nos retornando a partir de cada fala é que essa situação, ela de alguma maneira recoloca o sujeito num certo impasse, numa certa impossibilidade, mas também talvez numa possibilidade em relação à sua condição desejante. Essa situação que vivemos nos convoca no sentido de nos desafiarmos na direção de uma posição desejante e não mais apenas, nessa posição de servidão em relação ao gozo, a esse imperativo: produza, consuma e seja consumido por isso. Enfim, gente, eu divaguei aqui hoje, eu fui por uma via assim, de associação livre mesmo. Tinha uma aula preparada aqui, que é a aula, inclusive, que eu daria na escola lacaniana, na minha segunda aula. Até fiz uns vídeos, não sei como enviar esses vídeos para a escola lacaniana. Vou tentar, porque são vídeos mais conceituais, abordam mais conceitualmente a minha questão. Mas hoje aqui me coube associar livremente aqui com vocês na posição analisante. Essa posição analisante é que vai talvez me permitir ao longo do meu seminário pensar justamente a minha questão original, a função analista e o seu lugar no laço social. Então eu agradeço a presença de vocês, a atenção de vocês, e nos encontramos numa próxima oportunidade. Ok?